E vamos à nossa segunda aula, a segunda parte do corte curto. Então aqui eu já sequei esse cabelo, ó, tá sequinha, não mexi em nada no detalhe, eu terminei o corte e sequei, fiz uma escova, uma certa modelagem, não muito porque o cabelo dela já é liso, mas nós vamos agora aos detalhes de acabamento. Então a gente percebe a nuca, olha que bonito que já tá, né? Bem esculpido, nós temos sobras para remover aqui, para equilibrar. Não dá para dizer que essa área superior está desconectada da lateral, né? É impressionante. A franja nós ainda não mexemos, porque praticamente não saiu nada, né? E essa lateral dela aqui que é um pouquinho mais cheia. Ó. Então a gente vai gerar um equilíbrio. Por que para mim é muito importante o corte depois de seco? Porque a gente pode observar bem um lado com o outro. Por mais que a gente tenha tirado na mesma proporção, às vezes o tipo de caimento agora já está exatamente como a cliente usa, ela usa para o lado. E aí a gente vai dar os acabamentos necessários. Mas o que é impressionante aqui no meu ponto de vista é que a gente não percebe a desconexão desse topo. Eu gosto muito de trabalhar a parte de cima desconectada dessa parte de baixo, porque ela vem e encaixa. Ela mais longa, mas bem esculpida, ela encaixa nessa parte posterior aqui. Fica um acabamento bem bonito. Eu gosto de utilizar spray de brilho, Sparkler da linha Osis. Ele é um spray que ele vai dar penteabilidade, fluidez, leveza, porque querendo ou não, cortar o cabelo depois de seco, a gente precisa que ele esteja bem maleável, desembaraçado, macio. E o Sparkler, ele vai ter essa característica, o cabelo fica super solto. Então a gente usou textura nele molhado e depois brilho e maciez nele seco. A gente percebe essa parte dela aqui, ó, é bem pesada, ela tem bastante cabelo. O cabelo nasce pra frente. Então uma franja aqui vai dar um bom acabamento. Primeiro acabamento, nuca. Eu gosto de começar por essa parte aqui. Agora, olha que detalhe lindo, como ela cai bem desfiada, né? Se a cliente não tem redemoinho, às vezes a gente termina o corte e ele já tá perfeito, todo desfiadinho. Eu gosto de utilizar esses pentes navalha, porque daí tu tira pouco, né? Só desgasta. Tira por cima sem correr o risco de remover muito cabelo. É um controle bem visual, né? Um acabamento bem artesanal. Deixar uma nuca mais alta ou mais baixa também vai depender do tamanho do pescoço da cliente. Aqui eu vou encurtar um pouquinho só. Tá, mas eu gosto muito de deixar esse efeito todo bem desfiado. Um pouquinho mais aqui para equilibrar com o lado de lá. E depois a gente nós podemos ir tipo repassando esse cabelo em sentido horizontal para conferir, trabalhar com a pontinha da tesoura e já fazendo a volta. Não deixa de ser uma conferência e ao mesmo tempo adiciona textura, encaixe, né? Tudo que a gente faz esse giro do dedo, a gente ajuda esse cabelo a encaixar melhor. A texturização, ela também visa o encaixe. Por isso que eu prefiro trabalhar essa texturização na ponta da tesoura do que com a desfiadeira. Mas eu volto a dizer, não existe certo ou errado. A gente usa muito aquela tesoura dentada em cabelos curtinhos.
É que eu gosto de ter mais controle do que eu tô aplicando no cabelo. Então, por isso que eu aprecio a questão da ponta da tesoura. A gente vai texturizando, vai vendo a pontinha maior que tá ali em cima, vai fazendo a volta na cabeça. Tá? Então é importante a gente ver esses gomos bem encaixados. Do outro lado também. Se nós quisermos criar conexão, tirar mais peso daqui de cima, nós podemos elevar e tirar essa ponta aqui. Só que o que tu percebe aqui junto comigo? Ele está muito bem encaixado, não tem necessidade de nós removermos por causa do cabelo dela inferior que faz subir. Mas já nas laterais, a gente pode tranquilamente, ó, trabalhar essa conexão e vai removendo na pontinha da tesoura. Ó, tá vendo a sobra ali? Ela não aparece aqui, ó, ela tá encaixada no corte. Mas se eu quero deixar essa lateral mais suave, o legal é a gente criar esse ponto de conexão. Ó, olha a diferença. Olha como estava. Se eu quero criar esse ponto alongado, não tem problema, por cima. Mas aqui a gente já vai tendo mais leveza. Fazendo essa conexão. E a gente mantém os 90 graus. Dentro da caixa, ó. E vai direcionando para frente. Confere, trabalha um ponteado mais profundo. Mesma coisa aqui. Ó, ele já encaixa completamente com aquela lateral. A gente pode aproveitar já e reparar aqui o contorno atrás da orelha, são os acabamentos. Né? E como leva tempo nesses acabamentos? Cabelo curto, olha, pra mim é uma terapia. A gente fica, dependendo assim do cabelo da cliente, a gente pode ficar umas 2 horas ali cortando, esculpindo. Dá para trabalhar o slice, que é o deslizamento. O deslizamento ele cria esse direcionamento. E nessa lateral que eu quero que fique mais curtinha, se eu quiser trabalhar esse contorno do rosto, eu vou separar esse cabelo da frente da orelha. Vou puxar ele para frente. Não mexo nessa ponta. Mas eu tiro esse peso aqui de cima. Ó, daí faz esse contorno aqui do rosto. A gente também pode remover com a pontinha da tesoura. E é bom que esse ponto mais curtinho aqui, ele já me auxilia até num ponto de franja. Vamos prender aqui o cabelo dela. É bem direcionado para frente, então fica mais fácil a gente seccionar. E se eu quero criar uma franja lateral, eu posso trazer ela pro lado oposto ao que ela vai cair. Como tá seco, a gente vai cortar e ele fica mais marcado. Depois a gente dá uma modelada de novo. E aqui trabalha um ponteado um pouco mais profundo. Ó, ela já vai criando, essa textura e ao mesmo tempo esse direcionamento.
O slice é legal porque ele cria esse espaço de separação, essa textura bonita. E o lado que ela utiliza, que a gente percebe que já tem todo esse encaixe aqui, nós podemos simplesmente só elevar um pouco mais e trabalhar um ponteado profundo, para deixar ele com caimento bonito, assimétrico. Eleva um pouco mais, sobe esse ângulo e vai removendo na ponta da tesoura o peso. Porque é um cabelo que eu preciso ter cuidado por causa dos redemoinhos, esse que joga para o lado e aquele que abre no lado oposto. E é normal, os nossos clientes são assim, um lado é de um jeito, outro lado é de outro, e a gente tem que trabalhar o máximo possível bem esculpido para poder ter equilíbrio. E não é um cabelo pro meio, todo certinho para os dois lados, né? E a gente pode também deixá-lo bem mais moderno. Aqui também vai trabalhar o deslizamento, né, essa técnica de slice. Também confere o contorno no outro lado. Eu ainda sinto um pouco de peso aqui, aonde a gente enxerga que é aquela desconexão que a gente fez. Eleva. Trabalha um ponteado mais profundo. Olha como ele já vai se encaixando. A diferença de tirar com a desfiadeira e no deep cut é que tu tá girando e tirando, criando intervalos, a gente chama de espaço positivo e negativo. Tu cria alguns intervalos que geram encaixe, leveza e cria esses gomos que tu tá vendo aqui. É uma texturização mais precisa, com mais controle, do que simplesmente só pegar e ir removendo o volume do cabelo. Claro que o cabelo curto cresce super rápido, então se tu tira demais, no próximo corte tu já equilibra, né? Mas o cabelo esculpido, ele vai ter um crescimento muito mais bonito, ele cresce mais encaixado, porque a ponta não fica extremamente leve, a desfiadeira deixa leve demais, e aí ele fica muito desequilibrado. Olha como já suavizou essa parte frontal. Ela tá bem mais suave. E o deslizamento é um acabamento fantástico para cliente, principalmente para cliente que tem muita quantidade. Ela pode ter um estilo clássico com esse corte e um estilo bem moderno, se ela quiser. Porque vai depender muito do produto de finalização que essa cliente vai aplicar no cabelo, se ela seca, né? Normalmente as mulheres que usam cabelos curtinhos, elas usam com mais estilo. Dependendo se precisa tirar um pouco mais de peso no alto da cabeça, eu posso trazer o topo em 180 graus e ainda assim tirar um pouco mais no alto da cabeça. Não tira completamente a forma, eu não vou tirar todo esse bico que quando a gente levanta forma um bico, porque ele está caído para o lado. Então eu não tiro completamente, mas ao mesmo tempo trabalha uma leveza aqui. Trabalha esse ponteado profundo. Muito interessante que a gente vê as duas laterais bem desfiadas.
Partes do cabelo tá bem conectado, partes tem uma sobreposição e ainda assim a gente não percebe, né, a desconexão, porque quando a gente tem esses redemoinhos a gente precisa da desconexão. Ela tem o cabelo branco aqui junto, que traz uma luminosidade por dentro, tá? Tá nesse processo de deixar o cabelo branco, né, assumir mais essa naturalidade, mas o curto ele é um excelente meio para a gente fazer essa transição. E agora vamos dar o acabamento com o produto de finalização. Eu utilizei elástico, que é um spray de fixação flexível. Eu gosto de utilizar com esse jogo do secador, porque aumenta a textura e ao mesmo tempo não deixa o cabelo duro. E eu vou utilizar uma pasta de acabamento chamada Pump Up, é um lançamento da linha Ozys, uma cera vegana chiquérrima. Ela tem uma textura cremosa, mas ao mesmo tempo ela é mais seca, perfeita para finalização. Você pode usar no cabelo úmido e secar com secador, se busca mais controle. E a gente também pode finalizar depois de seco. O acabamento vai depender muito do estilo da cliente. A gente pode ficar em pé. Mas olha que bacana aqui. A nuca bem desfiada, bem equilibrada aqui com o redemoinho dela, trabalhando o lado. Essa lateral que fica bem desfiada nesse ângulo de 90 graus. Importante a gente ver esse desenho que forma na parte posterior. O outro lado. Pode sentar. Eu gosto de sair assim, eu desligo um pouco no final, porque é interessante a gente sair de perto do cabelo, olhar o formato, né? A gente tem que ter uma forma bonita, que acompanha também o formato do rosto da cliente. O cabelo todo bem espontado, se ela quer usar com muita cera, ela quer usar só com spray, se bagunça, ou se usa bem certinho no dia a dia, também cabe, né? Às vezes elas gostam de colocar uma cerinha, criar definição. É um corte que ele pode ter muita versatilidade de um look bem moderno ou ao mesmo tempo um look mais clássico. Depende muito do estilo da nossa cliente. Mas você percebe que todo o trabalho que foi feito nele depois de seco foi bem pontual. Eu cortei bastante desse cabelo depois de seco. Então um curto para ele ficar chique, né? Um corte, um trabalho valorizado. O ideal é que tu trabalhe ele tanto a parte úmida, né, quando tá molhado, mas também depois de seco, para oferecer esse resultado bem personalizado e de acordo com o tipo de fio que a cliente tem.